Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade, e hoje eu vou contar para vocês como foi a minha experiência de ler Jung. Eu vim pensando, e nas revisões dos vídeos que eu fiz para a série de como foi ler, que eu ainda não tinha falado sobre os livros que eu mais me aprofundei, que para mim tem a maior pegada de autoconhecimento que fala comigo, no meu íntimo, que são os livros de psicologia analítica, são os livros do Jung. E assim como eu fiz com o livro de Kybalion, que tá aqui, inclusive, eu vou contar uma historinha para vocês. Antes disso, já que eu tô falando de livro e de textos, eu quero convidar vocês a conhecerem o nosso apadrinhamento, que é tipo uma mensalidade, e você tem acesso a recompensas. A partir de R$25, que é o nível de temperança, você tem acesso ao meu grupo de estudos que chama Inconsciente Coletivo. Todo começo de mês, eu escolho um trecho de um texto e ao longo das semanas as pessoas vão falando o que estão entendendo desse texto. Na última semana do mês, eu chamo as pessoas para uma reunião online. Nessa reunião, eu não só explico um pouco mais do texto, como abro para algumas perguntas, mas o principal é a vivência. Eu trago uma meditação guiada para a gente trazer a reflexão, não só no nível racional, mas também experimentar algo mais emocional, de dentro. E sair mexido dessa experiência. Então, se você tem interesse, acesse o link que vai estar aqui na descrição. Você vai ser direcionado para o Catarse, onde a gente tem o nosso apadrinhamento. E além desse grupo que eu coordeno, nós temos o grupo de estudo do Léo, de Cabala. Tem um grupo onde a galera cria vínculo, conversa, bate papo, dá risada. Tem um grupo de estudos mais aberto, que você pode trazer ali uma ideia, um conceito, e ir discutindo conceitos dos vídeos que a gente faz e assim por diante. Pode votar e sugerir tema para a gente fazer vídeo. E por aí vai. Então, fica atento, é tipo uma mensalidade, mas vale muito a pena se você olhar o que tudo isso traz para você de retorno. Então vamos lá. Eu quero então contar uma historinha bem breve, vou tentar ser bem breve. Eu entrei na faculdade de psicologia quase que no susto, porque no primeiro colegial, isso em 2002, eu queria ir para engenharia. Só que nesse ano, a escola que eu estudava contratou 2 psicólogas para darem orientações pra gente. Orientação sexual, orientações de várias coisas. E eu achei incrível a abordagem ou a visão que essas mulheres tinham da vida e do mundo, o nível de conhecimento, a profundidade, não ficava ali só no superficial. Cada relacionamento tinha algo a mais, e falavam de biologia, e tinha um monte de conhecimento sobre muita coisa, na minha visão de adolescente, de primeiro colegial. E aí um dia eu chamei elas de canto, perguntei como era a faculdade de psicologia, elas não me esclareceram muito, mas falaram algumas coisas, o que me sacudiu. Tudo que eu queria fazer de engenharia foi por água abaixo e começou a me interessar a área de humanas. Até fui atrás de biologia, como será que é, o que faz depois. Bom, chegou no terceiro colegial, eu já tinha decidido de fato que eu queria fazer psicologia mesmo e entrei com interesse no conteúdo, sem saber nada. E no primeiro semestre eu tive uma disciplina chamada Teorias e Sistemas Psicológicos. Teorias e sistemas te joga na cara a dura realidade que a psicologia, enquanto uma coisa coesa, não existe. Você tem uma série de abordagens, e cada uma dessas abordagens olha o mundo, entende o ser humano, as relações e os comportamentos de uma forma diferente. Algumas até podem ser complementares, mas outras são difíceis de lidar em conjunto. Se você forçar, até consegue, mas uma não precisa da existência do inconsciente para lidar com o comportamento, outras o inconsciente é a parte mais importante, outra o corpo é mais importante. Então você tem abordagens. E eu queria com isso até trazer uma outra coisa, fugindo, abrindo uma nova aba, trazendo uma coisa em paralelo que na psicologia é muito comum o termo linha. Que linha você segue? Querendo dizer que abordagem ou que escola da psicologia que você segue, né? Em geral, as professoras, né, elas incentivam os alunos a escolherem uma linha, porque é toda uma visão de mundo. E se você não escolhe, você fica refém de qualquer coisa. E aí cria uma pressão. São 5 anos de faculdade. No 4º ano, no penúltimo, a gente teve aula com uma grande professora, já mais velha que as outras. E assim, você via que ela tinha um conhecimento absurdo. E a gente já, 4º ano, não decidi minha linha ainda. E aí, eu vou me especializar em quê? Eu vou fazer o que da vida? Aquela coisa toda. E eu lembro que ela, muito sabiamente, falava o seguinte: o que importa não é a linha, mas o carretel que sustenta essa linha. Ou seja, você enquanto essência e o que está aqui dentro é o que vai fazer a diferença
dentro da escolha ou dentro da prática, independente da abordagem. Você não precisa se congelar numa abordagem, numa linha específica. Então, se você conseguir dialogar, você vai ser um excelente profissional. Isso é muito interessante, porque na época eu já tinha escolhido a minha linha. Eu escolhi a minha linha no primeiro semestre e essa fala, me deu a oportunidade de, opa, eu acho que eu estou sendo extremista. Essa não é a única verdade, deixa eu falar com outras coisas. Isso só vai acontecer anos mais à frente. Quando você escolhe uma abordagem, uma linha, você abraça aquilo e se vem um outro psicólogo, você não trata como um colega, você trata como um rival, porque ele é da comportamental e eu sou psicanalista. Não era, só um exemplo. Cria essa rixa e tal, que não deveria existir, mas existe. Voltando ao primeiro semestre, voltamos na disciplina chamada Teoria e Sistemas. Foi aí, aprendendo sobre várias abordagens, várias teorias, onde eu descobri Jung. É muito interessante porque até quem já estuda alguma coisa de Jung tem a impressão de que ele é oriental, porque a gente chama ele de Jung. Só que perceba que esse Jung não é com I e nem com Y, é um J, porque em certas línguas o J é J. Então você pronuncia como se fosse um I, então é Jung. Então ele é suíço, inclusive trabalhou com Freud, e depois se separou porque teve algumas divergências importantes. Quando a professora, que era uma fofa inclusive, Ana Lúcia é o nome dela, uma fofa, professora incrível, essa professora começou a falar de Jung. Eu fui descobrir depois que ela era junguiana, mas na época eu não sabia e tinha muito amor. E não só o jeito que ela contava, mas o que ela falava. Inconsciente coletivo, mitologia, coisas que eu já amava. E eu preciso estudar esse cara. Eu fiquei assim, é isso. O mundo se abriu à minha frente. Eu trabalhava como operador de telemarketing. Sim, eu era um atendente de telemarketing e era num banco. Então, por conta do sigilo, você não podia ter papel e caneta. E na época o celular não era smartphone. A gente está falando de 2005. Eu fui na biblioteca da faculdade, quando eu descobri Jung, e peguei, não esse, mas um equivalente a esse cara aqui. Jung, Fundamentos de Psicologia Analítica. Esse é um volume antigo e esse livro eu levei para a empresa lá que eu trabalhava de telemarketing e não podia ler. Você não podia ler enquanto estava trabalhando. Mas eu não consegui largar esse livro. Então eu botava aqui o headsetzinho, Bruno Lanaro, não sei o que lá, sabe? Olá, senhora, aquela coisa toda. E eu ficava me escondendo embaixo da mesa. Só um instante, senhora! E ficava lendo, e escondido. Então, assim, sei lá, em poucos dias, talvez em 1, 2 dias, eu terminei esse livro. Eu lembro que o meu supervisor, ele vinha reclamar, Bruno, tá lendo de novo, não pode ler, não pode pegar, guarda esse negócio, senão eu vou tomar de você. Parecia até escola, sabe? Então esse foi o primeiro livro que eu li, e é um livro, talvez, seja o livro mais fácil de autoria do Jung. Mais fácil de ser lido, mais fácil de ser compreendido, é muito simples. Eu tenho a minha justificativa do porquê. Porque não foi ele que escreveu. Como assim não foi ele que escreveu e o nome dele tá aqui? É que na verdade é uma palestra. Ele deu a palestra e uma senhora transcreveu a palestra. E aí saiu o livro. Tem as perguntas aqui. Dr. Sutton perguntou qual a relação entre o inconsciente e não sei o que lá. Aí Jung. Então você tem um pouco disso, mas a maioria não é pergunta e resposta. A maioria, de repente, até é uma pergunta inicial e o resto do livro. Aí no finalzinho do capítulo, mais uma pergunta, sabe? Tem coisas assim. É um conteúdo muito legal, mas é fundamentos. Muita coisa aqui é inicial. Jung ainda não desenvolveu. Ele lançou muitos livros depois que vai esmiuçar e trazer mais complexidade para as ideias que tem nesse livro. Mas como um primeiro encontro, é excelente. Essa edição não existe mais. Ela não faz mais parte das obras completas. A atual é essa aqui, ó. Mesmo livro. Fundamentos de Psicologia Analítica, C.G. Jung e Manuais Acadêmicos é aqui, Editora Vozes. Tudo que eu vou falar aqui, nada é patrocínio, tá? O livro é bem igual, então esse é a minha primeira indicação para você que está começando a ler. É um livro simples, que você não precisa se conectar com o tema é bem fluido e você vai tendo conhecimento. Com certeza, assim, falo de novo, é o livro mais fácil dele para ser lido. Você quer ler um livro do Jung? É esse aqui. Ele não fala tudo. Ele até gostaria de falar. Tem uma hora que fala assim, pô, eu queria falar de outras coisas, mas como vocês estão me perguntando sobre isso, então eu vou deixar isso para lá, porque não vai dar tempo, e vou aprofundar no que vocês estão perguntando. Depois desse livro aqui, eu continuei a minha jornada, me deparei com obras que não eram do Jung,
mas foram muito gostosas de serem lidas, que eu também indico aqui, que é, o primeiro é esse aqui, ó, Luiz Paulo Greenberg, Jung, o Homem Criativo. Eu não tenho a versão nova, já não é mais essa capa, já é diferente. Então eu não sei como é que é o conteúdo da edição mais nova. Mas essa edição, ela é bem para aluno mesmo. E isso é bom, isso não é ruim, porque é bem didático e no final é bem bacana porque tem leitura complementar, aí você tem atividades e questões. E aí uma bibliografia para saber mais, consulte tal obra. Então é bem legal porque é bem básico também, só que ao mesmo tempo ele te dá já uma pequena aprofundada baseada em livros que na época, pelo menos dessa edição, já tinham sido lançados no Brasil, porque as obras demoraram para chegar, né? Então é muito legal porque ele já começa a falar bastante coisa, já fala um pouco do herói, é bem maneiro, foi bem gostoso de ler também, uma experiência muito interessante. Na sequência, ainda falando de outros autores, falando de Jung, eu consegui esse livro aqui, não existe mais para vender, ele está esgotado. É da Nise da Silveira, é uma das principais psiquiatras brasileiras e que era junguiana. Conheceu Jung em vida, Jung estava velhinho, veio para o Brasil e eles se conheceram. Esse livro aqui, se vocês encontrarem em sebo, é super simples e vai direto ao ponto. Então assim, seria uma continuidade, Fundamentos de Psicologia Analítica, o Greenberg com o Homem Criativo e esse aqui da Nise, que é bem facinho, o sumário tá na capa, o nome é Jung, Vida e Obra, é o mesmo nome que eu usei para o meu curso de Jung. Eu tenho um curso de Jung, inclusive, se você tiver interesse, mas ele não é baseado nesse livro. É claro que vai abordar coisas aqui, mas Jung, Vida e Obra é o nome desse livrinho, Nise da Silveira. Se vocês encontrarem em sebo, esse aqui é a 12ª edição e hoje em dia não é mais publicado. Ele já não é tão fácil. Ele é fácil. Você lê, vai indo e tal, mas até pela forma de escrita ser um pouco mais antiga, ele não é tão didático quanto o outro. Esse aqui você já começa a ver que talvez seja para alguém que já conheça alguma coisa ou pelo menos está acostumado com uma leitura um pouco mais pesada. De novo, é fácil de ler, mas não é tão fácil quanto o outro. Aí, lendo esses livros, eu comecei a me provocar. E tem um livro com um nome muito chamativo e muito sedutor: Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo. O que mais me atraía no Jung era essa parte do inconsciente coletivo, arquétipo, eu quero entender mais. Esse livro vai me trazer tudo que eu preciso. Esse não é a última edição, é uma edição antiga, é a 5ª edição. O layout mudou bastante, revisão de texto e tal, mas eu fui ler esse livro aqui. Meu Deus, não consegui. Eu peguei esse livro para ler, acho que 8 vezes antes de conseguir concluir. Grande parte dos livros do Jung, não todos, mas grande parte dos livros dele são compilados de textos. Então você tem um texto falando de um negócio, aí ele lançou um outro texto publicado, um outro texto. O que a editora faz? Ela pega tudo e lança um único livro sobre o tema. Isso acontece com vários. E esse acontece a mesma coisa. E isso não é só no Brasil, tá? Na verdade, Arquétipos Inconsciente Coletivo, no mundo inteiro é esse livro com o mesmo conteúdo, de vários textos diferentes compilados. Então tem que prestar muita atenção quando for ler um livro do Jung. Esse aqui já não é tão simples. Na verdade, esse aqui, se você não... Esse é o tipo de livro que você precisa estar vibrando Jung. Você precisa entrar. Quando você entra, parece que um interruptor liga e você começa a entender. Nas primeiras 7 leituras, eu parei no meio, ou no começo, ou em algum lugar. Eu não conseguia me concentrar. Eu não conseguia entrar. Eu terminava uma página e não tinha ideia do que eu tinha lido. Por exemplo, o primeiro livro é Aspectos Psicológicos do Arquétipo Materno. Pô, chama muita atenção. Eu quero ler. E aí você tem conceito de arquétipo, arquétipo materno, complexo. Só que você vai ver, esse conceito de arquétipo, ele também muda com os anos, e dependendo do livro. Então o conceito nesse livro já é outro se você for comparar com livros posteriores. Aí tem o segundo, sobre o renascimento. Aí tem um tanto de outros subcapítulos, né? E por aí vai. Então é muito interessante, mas eu não indico para quem está começando agora. Espera um pouco. Pelo menos essa foi a minha experiência. Na minha 8ª tentativa de leitura, onde eu já tinha vivido muita coisa, onde eu já tinha lido muitas outras coisas, foi quando eu consegui terminar de ler. Quando eu consegui ler, compreender e dar o próximo passo. Muitas vezes eu ainda volto nele para falar de alguma coisa específica, mas ele não é a última palavra em termos de arquétipo, e isso é muito interessante. Muito difícil de ler. Não leiam ele de início.
apesar da sedução, é o meu conselho. Enquanto eu não conseguia ler esse livro, eu fui tentando outros. E o próximo era um livro que estava esgotado na época, foi difícil achar, achei num sebo, já todo fudido. Hoje você encontra ele numa edição bem melhor, bem mais bonita, renovada, tem uma capa meio azul, meio cinza, assim. Eu tenho ele só digital, que é esse aqui, ó. O Homem e Seus Símbolos. Na época era uma capa duraça, mas vocês podem ver que, assim, amarelão, rasgado. E esse é um bom livro para iniciar. Eu tava em férias, no interior, com meus amigos do colégio. Tava uma zona e eu tentando ler esse livro. Inclusive tem umas imagens bem comprometedoras que eu tava de sunga, com um chapéu de palha, sentado numa cadeira de sol, lendo esse livro. Obviamente, isso não vai virar público, eu espero. Errou! Quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu, sou eu. E é legal porque ele fala de uma série de coisas, ele fala de conceitos introdutórios, ele fala do Brasil, ele vai para Brasília, ó, as relações com o self. Então aqui, ó, as relações com o self. E aqui já tem uma obra do Niemeyer, tá vendo? É bem interessante. Até vou ler. Os sentimentos de tédio e apatia de que sofrem hoje em dia os habitantes das grandes cidades é apenas temporariamente afastado pelos filmes de aventura e os passatempos. Jung salientou que a única aventura real que resta ao indivíduo é a exploração da sua própria inconsciência. O alvo supremo de tal busca é a formação de um relacionamento harmonioso e equilibrado com o self. A mandala circular retrata esse equilíbrio perfeito, encarnado na estrutura da moderna Catedral de Brasília. É um livro relativamente fácil, mas a minha relação com ele, já que é disso que trata o vídeo, foi difícil, porque eu estava num sítio com uma galera na piscina, não sei o quê, e eu tentando ler o livro, então poucas vezes eu indiquei, porque para mim foi uma leitura conturbada, mas eu sei que conheço o conteúdo, sei do conteúdo, então é um livro que vale uma primeira leitura. Eu ainda acho que como primeira leitura, Fundamentos de Psicologia Analítica. Esse pode ser uma leitura posterior. Não é tão simples quanto a primeira, mas dá para encarar relativamente numa boa. Depois eu tentei voltar para esse, não consegui, e ganhei da minha chefe na época esse livro aqui, ó, Memórias, Sonhos e Reflexões do Jung. Esse aqui é para você saber um pouquinho da história dele. Tem muitas controvérsias, muita coisa ficou de fora, ele não escreve o livro inteiro, outras pessoas que idolatram ele finalizam o livro e fazem uma revisão, então não peguem tudo que tem aqui como única verdade. Jung não foi um santo nem um anjo, mas tem muita coisa interessante, conta um pouco da construção dele, tem muita coisa legal e nos dá um pouco da história de como essas ideias surgiram, o que ele fez, o que ele estudou. Vale a pena, Memórias, Sonhos e Reflexões. Não fala muito da teoria, mas foi um livrinho legal, uma biografia bacana de um cara que eu já gostava. Aí, finalmente, eu consegui ler esse aqui. Ah, eu estava esquecendo de mostrar outros livros que também fazem parte das leituras iniciais do Jung antes de eu continuar. Então, ó, tem esse livrinho aqui, ó, que chama Entendendo Jung, um guia ilustrado, que é tipo tudo ilustração. Não gostei desse livro, mas você pode, de repente, se interessar. Tem outro aqui da Folha Explica, Jung, bem fininho, bem fácil, bem introdutório, simples de tudo, simplão. Um livro, se você só quer dar uma passada. Só que eu acho que ele tá esgotado, tá? Eu acho que você vai ter que encontrar ele usado, alguma coisa assim, mas você encontra. Um outro que a gente precisou ler na faculdade para entender, também tá esgotado, chama Temas Básicos de Psicologia, uma série com vários temas. Esse tema aqui é Teorias da Personalidade em Freud, Reich e Jung. Então é bem legal porque fala da psicanálise, da corporal e da analítica. Também simplinho, é um livro fácil de ler, ele é gostosinho, é um livro didático, é voltado para psicólogos em formação. Então pode ser que você se interesse, você talvez encontre em sebos e coisas assim, mas é um livro legal. Um outro livro, esse tem, que também fala sobre psicologias, chama Teorias da Personalidade, e esse livro é bem bacana para quem interessa por esses assuntos, porque fala da psicanálise, da psicologia analítica, da psicologia individual, da psicologia do corpo, da Gestalt, da psicologia da consciência, do behaviorismo radical, do Carl Rogers, né, com a psicologia centrada no cliente, fala da psicologia da autoatualização, aí fala sobre Zen budismo, yoga e tradição hindu e o sufismo. Então olha só, fala de teorias da personalidade, inclusive com teorias orientais. Então esse livro é bem legal. Sobre Jung, tem um belo trecho
Então, se você se interessa especificamente por Jung, aqui está o capítulo dele, Carl Jung e a Psicologia Analítica. E aí você tem aqui, ó, história pessoal, literatura, aí já começa alquimia, enfim, tem muita coisa legal aqui. Antes ainda de falar do próximo livro do Jung que eu indico, eu queria falar desse livro que eu fui conhecer muitos anos depois, Jung, o Mapa da Alma, do Murray Stein. Ele é um livro muito interessante, por quê? Porque ele leva em consideração, se não todos, muitos livros do Jung. Então, na hora de dar um conceito pra gente, ele fala, ó, Jung falou tal coisa nessa data, mas depois ele falou tal coisa, e depois tal coisa, então te dá uma visão melhor sobre o que é. Não é gostoso de ler, mas ele não é complicado. Ele é um livro ok, é um livro acadêmico, mas ele não é truncado. E aí ele fala consciência do ego, complexo, energia psíquica, arquétipo inconsciente coletivo, persona e sombra, ânima e ânimos, o si mesmo, individuação e sincronicidade. Não é truncado, como, por exemplo, o inconsciente coletivo, que eu achei mais truncado. Aí, finalmente, eu consegui ler esse livro e depois eu entendi o mecanismo para ler Jung, aquele interruptor. Esse livro aqui, 7/1 das obras completas, Psicologia do Inconsciente, é do próprio Jung, faz parte das obras completas. Eu li a primeira vez achando difícil. Passou um tempo e eu fui ler de novo. E em algum momento da introdução, algo aconteceu e minha mente abriu. E eu comecei a entender o que estava sendo dito. É simples, esse é o livro que eu indico para o próximo passo. É bem simples. Ele fala tudo que é inicial. E ele tem um 7.2, a mesma coisa. Então, Psicologia do Inconsciente, o eu e o inconsciente. Eu até acho que é mais coerente você ler esse primeiro e depois esse. E não é uma continuação, é naquele esquema que eu falei. Ele lançou vários textos publicados em revista e a editora foi lá e unificou. Então eles fazem parte como se fosse de uma coisa só, 2 escritos sobre psicologia analítica, mas são vendidos assim aqui no Brasil. Eu acho que o ideal seria 7/2 e depois 7/1. Não fiz isso, eu li o 7/1 e depois 7/2. Pode ser que eu esteja equivocado, mas me parece que esse traz muito mais o conceito e aqui traz alguns riscos, traz o que dá, o que deu, qual é o caminho, coisas assim, sabe? Mas esse aqui já é ele escrevendo e introdutório. Então, acho bem legal. Deixa eu abrir aqui uma dessas páginas que eu grifei aqui. No momento em que a interpretação analítica ou causal redutiva não trouxer novidades, tornando-se repetitiva, torna-se oportuno modificar o método interpretativo. Olha que legal. Jung nunca se fecha numa caixa. Então, se aquela forma de interpretar não traz novidade, então ele diz aqui para mudar o método interpretativo. Vou ler mais um pouquinho. A interpretação em que as expressões oníricas podem ser identificadas com objetos reais é por mim denominada interpretação ao nível do objeto. A essa interpretação contrapõe-se a que refere ao próprio sonhador cada um dos componentes dos sonhos. Quem fez meu curso sobre sonho sabe exatamente que eu falei algo parecido sobre isso. O que ele está falando? Um objeto não é um objeto só, é parte sua. Sugiro muito, vale muito a pena, mas você precisa estar com um nível de Jung ligado para aproveitar. Eu aproveitei muito. E esse aqui foi a porta para eu começar a ler muitos outros livros dele de uma forma mais fluida. A partir daqui eu falei, agora eu consigo ler tudo. Porque tem livros muito difíceis do Jung, muito. Os arquétipos do inconsciente coletivo não é o mais difícil. E aí foi legal pra caramba. Eu queria fazer uma menção honrosa para outros 2 livros. Um deles é um livro que eu ganhei do Léo, A Arte de Jung. Capa lindona. E aqui adivinha o que tem? Tem a arte dele e um pouco das explicações. As coisas que Jung fez, desde esculturas, trabalhos em pedra, até pinturas, trabalhos em madeira, tem muita coisa legal, tem material do livro vermelho, muito bacana esse livro, também é bem legal, e tem um carinho especial por ter sido o Léo que me apresentou. E por fim, um livro que eu tive muito preconceito, até eu quebrar o preconceito, que é o Livro Vermelho de Jung. Esse livro aqui, ele começou escrevendo como se fosse um diário, algo assim, quando ele passou pelo momento mais sombrio da vida dele, onde ele aprofundou no inconsciente, foi quando ele se separou de Freud. Ele parou de trabalhar com Freud, se desligou da psicanálise, então Jung não é psicanalista, ele fundou uma escola própria, chamada Psicologia Analítica, em vez de psicanálise. E aí, nesses momentos de aprofundamento, ele foi escrevendo esse livro que não tem fim. Antes de terminar, começou a se interessar por alquimia e falou, puta, isso aqui é muito mais legal, e foi embora. E aí, deixou isso pra lá. Essa edição aqui é a edição sem ilustração. A edição com ilustração e com
imagens do que ele escreveu, do original, é uma obra de arte. Não dá nem para você ler, porque ele é enorme, mas ele fica exposto aqui. Para quem entra no estúdio, ele fica logo na entrada. Esse aqui é o livro vermelho do Jung, com o livro mesmo, em português. Ó, ainda abri na página Alma e Deus. E a fotocópia dos escritos dele com as imagens. De tempos em tempos eu mudo a imagem, mas só para vocês terem uma ideia, não dá para ler nada, tá em alemão do século retrasado, todo cheio das quantas. E ele é enorme, ó. Então a minha mão tá aqui e essa é a capa dele. Então essas são indicações, na medida do possível, aqui na descrição do vídeo eu vou colocar todos os livros que eu citei. Alguns vão estar esgotados, então vocês não vão conseguir, não vai ter link ou não vai ter como comprar. Mas quem sabe vocês nas buscas aí pelos sebos não encontram. E eu quero dizer que a leitura de Jung não foi fácil, mas diferente de livros espiritualistas, não me encheu o saco, porque eu me conectei com o livro. Então, algumas pessoas até comentaram, o Bruno quer leitura fácil, ele quer tudo mastigado. Não, não é isso. Eu quero me conectar. E uma série de livros não me causaram essa conexão. Não falaram ao meu coração. Diferente de alguns outros, que eu até citei nessa série, e desses que eu tô sugerindo para vocês e contando um pouco da história. Existem outros livros, mas esses já são para uma segunda, terceira, quarta etapa, quarto momento para ir aprofundando. Então essa é a minha indicação e a minha vivência e experiência com os livros do Jung. Deixa aqui embaixo se você já leu alguns livros dele, o que achou, e aproveita. Eu nem tinha como objetivo falar isso, mas nós temos cursos e vídeos sobre Jung. Alguns deles a gente vai deixar aqui na descrição. E por hoje é só. Um beijo no seu coração e até a próxima.